que de fato é o que se tenta passar na cabeça do jogador, mas enfrentar um Grêmio nessa reta final, precisando pontuar, fazer 9 pontos em 3 rodadas e tendo de início aí o Grêmio, obviamente que é um obstáculo gigante. O Flamengo contra o Grêmio esse ano teve alguns momentos importantes, né? Aquela empate na Copa do Brasil, na Arena, talvez tenha sido o melhor Flamengo que se apresentou esse ano. Mas também lá no Rio Grande do Sul, naquele 2-0 com um time misto ali, poupando, foi um início de um Flamengo que começou a derrocada da liderança. Que Flamengo enfrenta o Grêmio hoje? Um Flamengo completamente diferente, começando pelo gol. Mas que espírito é esse? Que Flamengo enfrenta o Grêmio nessa rodada tão importante? Boa tarde. Não, primeiro, sem dúvida, como você falou antes, é mais um grande jogo, né? Claro que enfrentar o Grêmio sempre é um grande desafio. A gente vai sem dúvida pegar um Maracanã lotado. Nossa torcida, não tenho dúvida nenhuma, que vai nos empurrar, vai nos apoiar, vai nos fortalecer nesse momento. Temos nos preparado bastante, importante, enfim. E agora a gente tem um grande jogo, sim, contra o Grêmio, que não vai ser diferente. Precisamos estar extremamente preparados e estamos, né, para que a gente possa conquistar esse resultado que para a gente vai ser tão importante. Boa tarde, César. O Palmeiras vai enfrentar o América Mineiro, o Flamengo enfrenta o Grêmio. Nesse momento, é mais difícil pegar alguém querendo algo lá em cima ou alguém querendo fugir do rebaixamento? Complicado dizer o que é mais difícil, né? Sem dúvida, como um desafio muito grande. Eles também brigam por uma vaga, né, na Libertadores direto, né? Então vai ser um grande jogo, sim. A gente pode esperar que sem dúvida vai ser um desafio enorme lá dentro. César, você está ciente que o Palmeiras pode ser campeão amanhã? Sim, estamos cientes. O que o Flamengo tem que fazer para adiar o time? Na verdade, cara, a gente tem, como a gente vem falando aqui, a gente tem grandes jogos pela frente. E apesar de, sim, a gente pensar no título e ainda quer e sonha muito com ele, a gente sabe que não depende só de nós. Então, o que a gente precisa fazer agora, nesse momento, é pensar no Grêmio. Eu acredito que o Grêmio vai ser o grande desafio para a gente. A gente precisa somar nossos pontos, a gente precisa vencer nossos jogos. Então, o Grêmio amanhã, o Cruzeiro no domingo e o Atlético Paranaense no final, esses são os jogos que a gente vem pensando. O Palmeiras também tem os pensamentos deles, enfim, se eles tropeçarem lá, isso é outra parte. Agora, o que a gente precisa fazer, a nossa parte hoje, o nosso pensamento é total no jogo de amanhã contra o Grêmio. Porque é isso mesmo, César. A única forma do Palmeiras não ser campeão, independente, se o Flamengo ganhar do Grêmio, o Palmeiras não é campeão, independentemente do resultado, né? Então, só a última aqui, fazer uma pergunta meio filosófica para você, mas talvez você tenha uma resposta boa. O que para você significa tempo? Tempo. Como é que você vê a questão do tempo, passar do tempo? Porque esse ano foi especial para você, né? Você soube esperar. Fala um pouquinho dessa questão do tempo, assim. O que vier à sua cabeça? Com relação ao tempo? Não, acredito que acho que o tempo mostra muitas coisas pra gente, né? Com relação a essa resposta, ela pode ser, eu posso falar de diversas formas, né? Acho que o tempo ele nos faz amadurecer, o tempo ele nos faz crescer, entender que as coisas podem acontecer, que imprevistos podem acontecer, e eu acho que durante o tempo a gente precisa se preparar. Eu acho que realmente há um tempo para todas as coisas, né? E elas vão acontecendo de acordo com o tempo de Deus, eu acredito, assim, né? Então, assim, realmente tempo é algo que fica muito aberto, né? Mas no tempo a gente pode aprender muita coisa e amadurecer muito, conquistar coisas também. Tudo bem, César. Quero te perguntar de um jogador que jogou contra o Sport, entrou e foi muito elogiado, né? Que foi o Berrio. Ele teve toda a questão da lesão, muito tempo parado, ele muito elogiado. Eu queria que você falasse um pouquinho do Berrio. Cara, o Berrio, eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Pelo que ele por tudo que ele representa, pelo que ele vem fazendo, né? Nos jogos que ele entrou, nos 2 últimos jogos ele entrou, teve uma participação muito importante. A história dele pra gente é uma referência, é um cara de extrema importância pra gente como grupo, né? Ele nos ajuda muito, está sempre motivado, sempre pra cima, é um cara que representa muito pra gente e tem feito a diferença quando tem entrado, tem ajudado muito nossa equipe, e tenho certeza que nesses últimos jogos, sem dúvida nenhuma, ele vai continuar sendo importante pra gente.
César, tudo bem? Queria te perguntar um pouquinho sobre essa reviravolta, se é que dá para dizer assim, nessa reta final de campeonato. Se falava muito da tabela, que o Flamengo tinha uma tabela muito complicada porque tinha adversários diretos na reta final, e o Palmeiras talvez uma tabela mais tranquila porque tinha adversários da parte de baixo nessa reta final. E aí as coisas aconteceram de um jeito que agora é o Flamengo, de novo, quem está na vice-liderança, e com uma diferença menor do que tinha anteriormente para o Palmeiras, ainda com chance, por mais que seja difícil. O que isso traz para vocês? Um gás, uma esperança nessa reta final? Eu queria que você falasse sobre essas últimas 3 rodadas que podem ser surpreendentes. Não, com relação à esperança, eu acho que a gente não perde, né? A gente acredita sempre que a gente pode conseguir alcançar no final o título, né? Mas eu acredito que esses 3 jogos pra gente são, como eu falei antes aqui, são importantíssimos, independente do Palmeiras, independente de ser campeão ou não. Para nós esses 3 últimos jogos representam muito, né? A gente precisa fazer o nosso melhor neles, vencer se possível os 3, que é o que a gente quer, e aguardar o que pode acontecer no final, né? E como a gente falou antes aqui com relação a gente não sabe, né, o que pode acontecer, o que tem preparado para a gente no final. Então, nós precisamos focar no que a gente tem. Independente da tabela dos outros, a nossa tabela é difícil sim, mas a gente sabe que é possível a gente alcançar esses 9 pontos finais e chegar lá na frente com, né, um saldo positivo. César, boa tarde. Como é que fica a cabeça nesse momento, né? Sabendo que vocês ainda têm chance, né? O Palmeiras tem chance também, mas sabendo que o título ainda é possível. Como é que vocês trabalham isso, entram em campo? Isso também passa muito por você, né? Que se você sofrer um gol, né? Se o Flamengo perder, também pode o título acabar indo para o Palmeiras. Como é que fica a cabeça? Enfim, acho que as respostas vão acabar sendo muito parecidas, mas na verdade a gente pensa realmente nos nossos jogos, no nosso próximo jogo. O título ele está distante para a gente, né? São 5 pontos do Palmeiras. É possível, e a gente acredita até o final. Mas se a gente deixar nossa cabeça ficar no Palmeiras, ou se eles tropeçarem, enfim, se as coisas lá acontecerem, se nós começarmos a pensar na parte deles, a gente não consegue fazer o nosso. Então, o nosso pensamento é total no nosso próximo jogo, como já vem sendo há bastante tempo. Então, amanhã a gente tem um grande jogo contra o Grêmio. Esse é o nosso pensamento, é vencer cada jogo, é pensar em cada jogo, né? Cada desafio que a gente tem. E assim, depois no final, a gente vê o que acontece. E a outra pergunta em relação ao Dorival, né? Tem essa questão da eleição no final do ano. Como é que vocês estão em relação ao Dorival, o apoio com o treinador? Estão jogando para ele? A ideia, assim, entre vocês, querem que o Dorival permaneça para a próxima temporada? Vamos falar um pouquinho sobre essa relação com o treinador e o que esperar lá para frente. Na verdade, a gente tem uma confiança muito grande no Dorival. Ele é um grande treinador, né? Já mostrou isso por onde ele passou. Então, agora, com relação ao futuro, a gente não tem como prever, não tem como saber. Mas a gente tem um final de temporada que vai ser muito importante, não só para ele, mas para todos nós. Então, a gente se mobiliza muito para que a gente alcance um grande resultado nesse final de ano, para o bem de todos, né? Eu acho que todos vão ficar felizes, não só os funcionários do clube, né? Nós jogadores, comissão técnica, torcida. Então a gente faz, né? Procura fazer o nosso melhor para que termine um ano de uma forma muito boa. Tudo bem, César. Por que o Flamengo nesses últimos 2 jogos, curiosamente, seu Paquetá jogou melhor? Cara, essa realmente foi uma opinião, talvez de alguns, né? Não de todos, mas o Paquetá é um grande jogador, né? Não só o Paquetá, acho que todos os do elenco, quem entra para fazer o melhor. Acontece muitas vezes como o futebol às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, mas sem dúvida nenhuma todos os jogadores entram em campo para fazer o melhor, né? E assim como eu tenho certeza que o Paquetá fez o melhor dele, infelizmente ele acabou sendo expulso na partida, mas isso não muda nada o que ele é, o que ele representa, tanto para a gente, quanto acredito que para muitos ele não vai mudar e vai nos ajudar muito ainda no final. Tem mais os 2 últimos jogos que ele pode participar. Se ele participar, não tenho dúvida nenhuma de que ele vai fazer o melhor, assim como todo o nosso elenco vem fazendo. E uma outra questão, César. Em todos os jogos desse ano que o Flamengo entrou com obrigatoriedade de vitória,
acabou tendo uma decepção, seja na Libertadores, na própria Copa do Brasil, enfim, nas decisões mais pesadas, acabou sentindo um pouco e agora tem obrigação de vitória. Se não vencer, o título vai para o outro lado. O que faz com que você acredite que nesses 3 jogos serão 9 pontos somados para o Flamengo? Bom, nós jogamos no Flamengo, então você falou de alguns jogos que tivemos obrigações de vencer. Eu acredito que como atleta profissional do Flamengo, entendendo a grandeza do clube, nós temos sim uma responsabilidade grande de fazer o melhor para vencer todas as partidas. Então todas elas são importantes para a gente. Sem dúvida há alguns jogos que têm um peso maior, né, de decisão, que são naturais, né, e os resultados, como por ser um grande jogo, por ser jogos que talvez definam o campeonato, muitas vezes o resultado é natural de acontecer. Podemos ganhar, podemos perder, empatar, enfim, são os resultados que são inerentes do jogo. Então acredito que não por ser um fato de ser uma pressão. Lógico que também, em alguns momentos, quando nós carregamos um fardo maior ou pensamos que isso pode, de alguma forma, ser mais pesado, a gente atrapalha, pode ser que atrapalhe. Mas eu acho que o pensamento de todo atleta daqui é de que a gente precisa fazer o nosso melhor para vencer todos os jogos. E quando a gente pensa assim, a gente sem dúvida vai fazer um grande jogo, né, quando a gente entrar em campo. Acho que é isso. César, falando disso dos grandes jogos, um que vocês venceram foi contra o próprio Grêmio, onde vocês souberam se impor no começo, fazer o gol, depois, como falam muito, saber sofrer, saber se defender. Que tipo de lição daquela partida serve para amanhã? Enfim, falar um pouco daquele jogo do 1-0 gol do Everton, que pode ser um exemplo para amanhã. Se diz o que a gente empatou 1-1? Não, 1-0 aqui, gol do Everton. Ah, sim. Não, então, o time, sem dúvida, o jogo vai ser muito, muito grande, né, como a gente falou antes. O que a gente pega de lição dos jogos grandes é a nossa concentração desde o início, a gente entendendo que desde o início até o final a gente precisa estar ligado, precisa estar concentrado, todos juntos ali, né, um empurrando e ajudando o outro, companheiro dentro de campo. E eu acho que essas coisas, essas vitórias marcantes, elas nos ensinam muita coisa, nos ajudam muita coisa, né? Tanto quanto muitas vezes as derrotas, elas nos fazem refletir para que a gente possa fazer um grande jogo. Então, acho que todos os jogos do campeonato vão somados, assim, tudo que a gente participou, vai nos ajudar para esse grande jogo que temos amanhã.